graças a Deus. Hoje, eu não sei vocês, mas para mim tá culto dos jovens aqui, gente. Você que tá em casa, eu vou te contar, você tá perdendo. Só queria te contar esse segredo. Queridos irmãos, antes de a gente começar... Antes de nós começarmos a palavra dessa noite, eu queria convidar você a... Mesmo que você esteja sentado, mas que seu coração esteja voltado à família da Nilza, de toda a irmã Nair, nós vamos orar agora. Tenho plena convicção, certeza absoluta, para falar a verdade, que ela já está com o Pai. E essa certeza é o que conforta o nosso coração, mas nós não podemos deixar de orar pelas pessoas que ela amava e as pessoas que a amavam, para que também essas pessoas possam ser consoladas, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, ora comigo, vamos fazer com que a nossa oração chegue até a família da Nilza, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos diante do teu altar, Pai, crendo, Deus, que o Senhor já está com a irmã Nair aí no teu reino e ela está desfrutando da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor conforte o coração de todos os seus familiares, Deus. Nunca é confortável quando nós perdemos alguém, porque nós sabemos, Deus, que o nosso coração se entristece pela saudade, pela falta, Deus, também pelo sofrimento, mas nós sabemos, Deus, que o melhor do Senhor já veio sobre a vida da dona Nair. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já está com ela, e isso consola o nosso coração, isso conforta o nosso coração, mas nós te pedimos, Deus, não nos abandone nesse tempo. Em nome de Jesus, pega na mão de cada familiar, de cada pessoa que amava a dona Nair, Deus, pega na mão de cada membro da nossa igreja também, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em João, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo, eita que eu não anotei até que versículo, deixa eu colar aqui, ai Jesus, até o versículo 15, queridos. João 3, do 1 ao 15. Eu não sei vocês, gente, mas eu descobri uma coisa sobrenatural hoje. Ficar em pé o culto inteiro dá muita vontade de ir no banheiro. Tive que fugir, abandonar o Gabriel e correr no banheiro para voltar. Porque senão eu pensei, como eu vou parar a pregação? Não vai ter ninguém para me substituir, né? Então deixa eu ir antes. Vamos lá, gente. João 3, do 1 ao 15. E a palavra do Senhor nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado se eu disser: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Nem assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas,
como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Jesus, nós queremos entregar a Ti esse momento, pedimos que o Senhor possa ministrar em nós, e que em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra possa fazer morada no nosso coração, Pai. Nós Te clamamos, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, e é o Senhor quem nos ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um dos diálogos mais longos de Jesus na Bíblia. Na Bíblia, tá, gente? Porque Jesus com certeza devia conversar bem mais do que ficou registrado. Mas nós estamos aqui diante de uma conversa de dois homens. Um homem chamado Nicodemos e um homem chamado Jesus. Nessa conversa, nesse diálogo, foi revelado a nós um dos maiores ensinamentos da fé cristã. Talvez o ensinamento mais importante da fé cristã. Mas antes da gente chegar nesse ensinamento, eu quero falar com vocês sobre quem é Nicodemos. Nicodemos é um homem grego, aliás, é um nome grego que significa Jesus Cristo. Não, perdão, gente, é que travou o negócio aqui. Nicodemos, ai Deus, Nicodemos significa homem do povo. E era um nome muito comum naquela época. Mas tem um detalhe muito importante. Este nome, Nicodemos, fica famoso por conta deste rapaz. Mesmo que fosse um nome muito usado, ele era importante. Esse homem, ele pertencia a um dos principais grupos do judaísmo na época. Ele era membro do Sinédrio, ele era um sacerdote e, portanto, ele era afiliado ao partido dos filisteus. Nicodemos, só de eu contar para vocês que ele era um dos filisteus, perdão. Ele era um dos fariseus. Jesus, me ajuda. Minha mente hoje está bem. Descobri que eu troco palavras, que eu esqueço as coisas. Eu tô ficando perdida no planeta. Ele era fariseu, gente. Nicodemos era fariseu. E só de eu contar para vocês que ele era fariseu, isso já garantia que ele era um cara importante. Ele tinha autoridade sobre aquele povo e ele possuía poder. Na mão de Nicodemos, ele tinha alguma vantagem na frente dos demais, só pelo fato dele ser sacerdote e fariseu. Inclusive, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, existe uma troca de elogios ali. A gente vai ver se essa troca de elogios é tão verdadeira quanto a gente imagina, mas existe. A primeira coisa que Nicodemos fala para Jesus é: o Senhor é mestre da parte de Deus. E Jesus, um pouco mais para frente, chama Nicodemos de mestre de Israel. Mestre era algo importante. Mestre era um cargo de poder, alguém que tinha algo para oferecer para outra pessoa. E os dois trocam esses elogios, os dois se chamam de mestre. Para Nicodemos, Jesus realmente tinha algo de diferente. Por isso que ele chama Jesus de mestre. Eu não sei se ele entendia exatamente a profundidade do poder de ensinar de Jesus. E eu acredito que não. Mas para Jesus, ele chama Nicodemos de mestre também, porque ele era um grande conhecedor da lei. Alguém que sabia o que estava escrito e que cumpria o que estava escrito. Alguém que tinha autoridade como fariseu para dizer: a lei de Moisés é assim. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem comigo é: Jesus se encontra com Nicodemos. Em muitas passagens bíblicas, inúmeras passagens bíblicas,
as principais pessoas que criticam Jesus são os fariseus. A gente até brinca, né? Ah, seu fariseu, já virou até piada. Porque eles tinham uma carga de conhecimento tão grande que eles sempre queriam pôr Jesus à prova. E Nicodemos era um fariseu. Estava muito diferente disso? Provavelmente não. Porque ele andava com os amigos fariseus, ele pensava como os amigos fariseus, ele tinha uma cabeça de fariseu. Nicodemos, ele, de qualquer forma, independente do que ele tinha ouvido dos amigos, ele se sente interessado em conversar com Jesus. Ele percebe que Jesus tem alguma coisa diferente para oferecer para ele, mas ele tinha um pouco de medo que isso pudesse prejudicá-lo. Não sei quantos de vocês já passou por isso ou já conheceu pessoas que passaram por isso, mas que evitam conversar de determinados assuntos ou com determinadas pessoas por vergonha dos outros, o que os outros vão pensar de mim. Eu não posso chegar perto de fulano, porque e se fulano vê que eu estou conversando com ele? Extremamente diferente do que acontece com Zaqueu, que também poderia perder alguma coisa em ter contato com Jesus. Ele sobe na árvore. Todo mundo vê Zaqueu. Todo mundo está vendo que que Zaqueu está interessado em ver Jesus. Nicodemos não. Ele tinha medo que se ele se encontrasse com Jesus, ele corresse algum risco diante dos seus colegas, ou que o seu cargo fosse tirado, alguma coisa desse estilo. Até porque a inimizade entre os fariseus e Jesus só crescia, porque Jesus prejudicava. No olhar dos fariseus, Jesus estava errado, Jesus estava prejudicando a religião, Jesus estava fazendo errado, Jesus se sentava com as pessoas erradas, Jesus falava as coisas erradas nos lugares errados. Para os fariseus, Jesus era todo errado. Mas Nicodemos ainda assim queria conversar com Jesus. E nesse contexto de Nicodemos querer conversar com Jesus, é muito interessante que ele é prudente. E a Bíblia fala para nós que ele procura Jesus à noite. Hoje em dia, nem sei que horas são. Que horas são, irmãos? 7h34. 7h34 da noite, se a gente apagar todas as luzes aqui, dificilmente eu vou saber que o Cadu e o Lucas e o João Vitor, que estão lá no fundo, são os três, certo? Obrigada. Se nós apagarmos todas as luzes, que a gente está no século 21 hoje e não está preparado para ficar no escuro, quando falta a luz a gente fica meio chateado, revoltado. Se a gente apagar tudo, quem está do outro lado da rua não vai fazer a menor ideia de quem está aqui dentro. E Nicodemos se aproveita dessa situação, porque na época de Jesus não tinha energia elétrica. Tinha lamparina, lanterna, sei lá o que tinha, não sei os nomes, vela. Mas ainda assim a iluminação não era tão eficiente a ponto de eu conseguir ver quem está ali dentro da casa de um ou de outro. E à noite, para aquele povo, era um lugar de perigo. Ninguém ficava passeando na rua à noite. Então essa conversa, só da Bíblia dizer para nós que Nicodemos procura Jesus à noite, já nos mostra que Nicodemos não procura Jesus no meio de todo mundo. Nicodemos está procurando ter uma conversa íntima com Jesus. Talvez por medo que os outros pudessem ver, ou talvez porque ele queria alguma coisa que fosse só para ele. Mas ele vai atrás de Jesus no escuro. É muito legal que os historiadores da época de Jesus dizem que à noite nenhuma reunião acontecia na rua. As reuniões sempre aconteciam à noite no segundo andar das casas. Então, provavelmente, essa conversa entre Jesus e Nicodemos acontece no segundo andar de uma casa. E fiquem com essa informação na cabeça de vocês, porque no segundo andar não tinha janela, persiana, cortina, essas coisas que protegem do vento.
Nós estamos falando de uma região quente. Então, muito provavelmente, naquele lugar, o vento passava. E Jesus recebe então Nicodemos para essa conversa. E Jesus era Jesus. Jesus sabia que dentro do coração de Nicodemos tinham dúvidas e que ele precisava enfrentar e superar uma fraqueza que estava dentro dele. Olha o que diz para nós o versículo 2. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Essa fala de Nicodemos, irmãos, para nós, se a gente olhar rapidamente, parece uma demonstração de fé, fala a verdade. Nicodemos chegando para Jesus, Jesus, o Senhor é Rabi. Rabi não era uma expressão que eu usava para qualquer um na rua, gente. O Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Se a gente olhar muito rapidamente para isso, a gente vai falar: cara, Nicodemos acreditava em Jesus de verdade, hein? O cara era crente, ele era fariseu, mas ele era crente. Só que isso mostra pra gente, que a compreensão espiritual de Nicodemos era muito falha. Porque ao mesmo tempo que ele fala aquilo que é tão bonito, que é quase uma oração, aquilo estava acompanhado de uma lógica muito racional. Era uma lógica de causa e efeito. Penso, logo existo. E Nicodemos pensou: ele faz milagre, logo vem da parte de Deus. Nicodemos não estava olhando para Jesus com olhos espirituais e entendendo: verdadeiramente tu és o Cristo, assim como Pedro revela. E o próprio Jesus diz a Pedro: isso não foi te revelado por homem, nem por pessoa, isso foi o próprio Espírito. Nicodemos não pensa assim. O que Nicodemos pensa a lógica é: esse cara faz muito milagre, não tem como ele fazer isso sozinho, só pode ser da parte de Deus. Essa racionalidade, o volume de milagres e sinais que Jesus fazia, só podia ter uma causa, uma intervenção, uma inspiração divina. E aí, Nicodemos mostra pra gente nesse texto que ele só entende Jesus com o seu cérebro. A única parte do corpo que estava olhando para Jesus e pensando: esse cara tem algo a me oferecer, era o cérebro. Pura intelectualidade. Essa lógica que ele tinha na cabeça dele é que Jesus pudesse dominar os milagres e as obras que ele realizava. E isso era uma manifestação do poder de Deus na vida de Jesus. Só que Jesus, o próprio mestre, com muito amor, olha para Nicodemos e vê o quão incompleto era o entendimento de Nicodemos, o quanto Nicodemos era raso, fraco na sua espiritualidade, principalmente quando o assunto era o reino de Deus. E aí Jesus começa a sua resposta, que até então ele só recebeu elogios. E com poucas palavras de Nicodemos, Jesus já entendeu, e porque Jesus já conhecia o coração de Nicodemos, esse cara ainda não entendeu quem eu sou. Esse cara ainda não tem noção de quão profundo é o meu evangelho. E ele começa com as suas palavras a elevar os pensamentos de Nicodemos num nível espiritual mais profundo. Então
a segunda coisa que a gente pode perceber está no versículo 3, que é a conversa de Jesus a respeito do novo nascimento. Versículo 3 diz: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, Jesus está mostrando para Nicodemos, para mim e para você, que o que realmente importa é a internalização do Evangelho. Não tem a ver, o novo nascimento não tem a ver com um novo parto. E Jesus falava de um Deus que não era um Deus apenas para ser acreditado com o cérebro. Jesus estava falando de um Deus que não bastava ser entendido com o cérebro. Hoje a gente tem até a música, ninguém explica Deus. Com o cérebro, a gente não vai nunca entender o Evangelho de Jesus. Jesus estava falando de um Deus que não precisa de seguidores porque faz sentido. Eu acredito no que a Jo fala porque faz sentido. Não é esse tipo de gente que Deus quer se relacionar. Até porque, irmãos, Jesus não precisa ter lógica. Jesus não precisa também que a gente acredite nele porque é conveniente para a gente. O mestre, quando estava falando com Nicodemos, estava se referindo a uma transformação de ser, para que a gente pudesse ver o reino de Deus. Versículo 4, Nicodemos perguntou: como pode Jesus? Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Gente, era muito difícil para um homem judeu, fariseu, entender o sentido espiritual das palavras de Jesus. Até porque eles eram filhos de Abraão. Eles se julgavam aperfeiçoados apenas por serem descendentes de Abraão. E porque eles zelavam da lei. Eles tinham a lei como livro de cabeceira. Aquilo era assim, precioso. E essa devoção pela lei, esse coração tão voltado ao aperfeiçoamento herdado, fazia com que aquilo não fizesse mais sentido. Eles acreditavam que a sua pureza espiritual era dada pela genealogia. Só que Jesus responde para ele: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele não conseguia ver que o reino de Deus não vinha de fora para dentro. Nicodemos não conseguia entender que o reino de Deus ia além de Israel. Israel era o povo de Deus, ali era o reino de Deus. Nicodemos não conseguia entender que o reino de Deus é algo interior, que começa no coração, não no cérebro. E quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, ele fala para Nicodemos da necessidade do nascimento da água. Aqui nesse trecho, Jesus se refere a um simbolismo do batismo de João, que antes dele já vinha preparando o caminho. Mas o batismo de João não era aceito pelos fariseus. E Jesus também falava da renovação pelo Espírito Santo, que provavelmente também não era aceito
pelos fariseus. O batismo nas águas, gente, é muito importante a gente aprender isso e guardar. Não era uma coisa nova, tá? Não foi João Batista que inventou o batismo nas águas. Isso já acontecia há muito tempo. O povo de Israel já tinha esse costume desde o exílio babilônico. Mas quem eram as pessoas que eram batizadas nas águas? Só era batizado nas águas aqueles que vinham de outras nações. Então, os prosélitos, os estrangeiros, estes, quando se convertiam ao judaísmo, tinham que passar pelas águas. Então, para aquele povo, o batismo nas águas era: eu era estrangeiro, agora eu faço parte do povo de Deus. Porém, Nicodemos era judeu. Nicodemos não era estrangeiro, Nicodemos não era convertido. Então, para ele não fazia o menor sentido, não tinha necessidade que ele passasse pelas águas. Esse nascer de novo que Jesus estava falando para Nicodemos não fazia sentido. Semana passada, na pregação do João Vitor, ele trabalhou com a gente a importância das águas. Água é purificação, é pureza. Para nós cristãos principalmente. Mas os judeus, eles já se sentiam puros porque eram judeus. Eles já eram puros porque eram filhos de Abraão. Não era preciso reconhecer a água como algo que purificasse. Mas Deus, desde o início da criação, já simbolizava para nós o novo nascimento. Se nós olharmos Gênesis 1, versículo 2 diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No início não era nada, era água e Espírito. No próprio livro de Gênesis e na criação toda, em algum momento nós vamos ver Deus falando das águas como algo que purifica. E aqui novamente Jesus está dizendo: o batismo pela água simboliza para você, Nicodemos, para mim, para nós, a recriação de um novo ser, o nascer de uma nova criatura. Deus criou tudo a partir do nada, pela água. Agora, para Nicodemos e para nós, Deus quer recriar tudo a partir da água. Pois assim como a terra no princípio estava num estado vazio, e Deus pegou, modelou, criou, assim também cada um de nós, quando nós estamos no mais profundo vazio, é preciso que nós nos entreguemos nas mãos de Deus, com humildade. E essa humildade, reconhecendo que estamos vazios e que não temos nada, é nesse momento em que Deus pode nos remodelar, nos refazer, assim como um vaso de barro. Quando nós reconhecemos o nosso vazio espiritual, nós podemos ser moldados segundo a forma divina, segundo a forma que Deus espera de nós. Porque daí desse jeito, nós vamos ter um novo jeito de pensar, de agir, de falar, de amar, de ser. Com isso, gente, nós vamos poder deixar de lado os nossos conceitos. Quando nós entramos numa cirurgia, por exemplo, nós não temos controle do que vai acontecer.
qualquer circunstância, quando a gente toma uma anestesia, a gente não tem o menor controle do que vai acontecer. É mais ou menos isso o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Nicodemos, é o seguinte: você não vai entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo. Não é isso. Não quero que você vire um Benjamin Button que já está velho bebê. Não é, não tem nada a ver com isso. O que eu estou querendo dizer para você, Nicodemos, é que se você aceitar esse parto, esse novo parto, você não vai ter mais controle de nada. E na mesa de cirurgia, todos os seus preconceitos, todos os seus valores errados, todos os seus pecados, todos os seus erros, eu consigo arrancar sem que você me atrapalhe. Porque o maior problema do ser humano é que ele se entrega nas mãos de Deus, mas ele atrapalha o agir de Deus. Olha que beleza. Quando a gente abandona a nossa vontade, os nossos desejos carnais, e nós nos entregamos para Jesus, nós somos recriados à imagem dele. A nossa religiosidade, que talvez é o que mais fere a nossa visão de Deus, é tirada de nós. Nós nascemos novamente com uma fé genuína. Uma fé que não depende de um templo, uma fé que não depende de moldes, uma fé que não depende de obrigações, completamente oposta àquilo que Nicodemos vivia. Uma fé que definitivamente não depende de razão nenhuma, mas uma fé que adora ao Pai em espírito e em verdade. Esse sim é o novo nascimento em Jesus. Olha o que diz o versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 7: não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Queridos irmãos, aqui Jesus não está dizendo, você pode nascer de novo. Aqui Jesus não está dizendo, você talvez consiga nascer de novo. Não. Vocês precisam. Para sobreviver, nós precisamos de ar. Precisar é algo necessário, essencial. E Nicodemos não entendeu essas palavras de Jesus. Nicodemos estava entendendo que era algo biológico, físico. Só que o novo nascimento que Jesus está dizendo é um ato pelo qual Deus nos dá uma nova vida espiritual. Sem esse nascimento, sem esse novo nascimento, ninguém vai conhecer os mistérios do Senhor. Quem é nascido da carne é carne. Carne não conhece o Senhor. Ninguém pode conhecer coisas espirituais, nem muito menos entrar no reino de Deus pela carne. Jesus fala do reino de Deus que leva o homem à prática de boas obras. Jesus não fala de um reino de Deus que é levado por boas obras. Você entende essa diferença? Nada do que eu faça me leva ao reino de Deus. Nada. Agora, quando eu reconheço o reino de Deus, eu faço boas obras, porque eu estou nele. É uma transformação interior. Nicodemos estava muito acostumado em praticar rituais da lei, em fazer coisas difíceis. Era normal para aquele povo coisas complicadas,
que hoje em dia, se a gente fosse tentar fazer aqui no Brasil, ia ser impossível quase. A exigência era muito grande. E eles estavam no segundo andar de uma casa. E lá no segundo andar, eles sentiam o vento soprar para lá e para cá. Nesse momento, o próprio Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra para onde quer. Você até ouve o barulho. Você até sabe que o vento está ali. Mas você não sabe de onde ele vem. Muito menos para onde ele vai. E Jesus disse que assim são os nascidos pelo Espírito. Aquele que é nascido pelo Espírito não está limitado ao que os olhos veem. O próprio Mestre Jesus mostra para Nicodemos que é necessário confiar em Deus, ao invés de ter Deus como alguém para ser acreditado. A confiança vai muito, muito além da crença. Vocês já devem ter ouvido várias vezes, até virou brincadeira. Acreditar em Jesus, até o diabo acredita. Acreditar é muito raso para o cristão e para a cristã. A confiança está no saber que eu não vejo o vento, mas eu sei que ele está ali. Se no início desse diálogo, Nicodemos diz para Jesus: sabemos que tu és o mestre. Como se numa expressão de lógica, né? Eu sei porque é lógico para mim. Jesus vira para Nicodemos e fala: meu filho, você não sabe de nada. Você não sabe de onde o vento vai. Você não entendeu o que eu sou. Qual é a importância da minha presença na sua vida. Aceitar e confiar em Deus, mesmo sem compreender os seus propósitos, é confiar de olhos fechados. É fechar o olho aqui e andar sabendo que vai acabar, mas eu não vou cair. Deus não quer que nós vivamos um evangelho de causa e efeito, assim como Nicodemos reconhecia em Jesus. Deus não quer que nós vivamos um evangelho de Jesus faz isso, por isso, blá 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 blá. Mesmo porque, queridos irmãos, Jesus não precisa provar nada nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E Jesus também não precisa fazer nada, porque aquilo que ele tinha que fazer, ele fez na cruz. Ele não deve nada para você, muito pelo contrário, você que deve para ele. Deus quer que o nosso eu seja desconstruído. Deus quer que aquilo que nós entendemos por nossa identidade seja reconstruída, assim como ele fez no princípio. E aí, somente o Espírito pode fazer isso. E nessa desconstrução de mim mesma para construir um eu novo, eu vou conseguir ver o Espírito de Deus agindo em mim. Aí sim, nasce um novo ser. Um ser que anda segundo a vontade do Pai e que se sujeita à vontade do Pai. Porque é um ser que não tem orgulho. É um ser que não tem ganância. É um ser que não tem maldade. É um ser que sabe que a palavra do Pai é soberana em cima da sua palavra. E hoje em dia, irmãos, muitas pessoas têm se enganado a respeito de Deus. A gente tem visto a cada dia mais uma religiosidade exagerada. Dogma, cobrança, julgamento, olhares,
coisas que fazem com que a gente se esqueça que o evangelho não vem da aparência exterior. O evangelho não tem a ver com a roupa que eu visto, não tem a ver com o cabelo que eu uso. O evangelho não tem a ver nem com as minhas palavras. O evangelho não pode ser medido por aparência. E assim como Nicodemos, um fariseu do primeiro século, muitas pessoas se pensam muitos sabichões do conhecimento de Deus. Muita gente fala: eu conheço a Deus, eu sei que Deus reprova isso que você está fazendo. Só que Jesus nos avisa na palavra dele que o novo ser e essa nova vida devem ser constantemente renovadas. Nós devemos sempre buscar um novo nascimento. É a todo tempo, o tempo todo, toda manhã, toda tarde, toda noite. Eu vou chamar os meninos para subirem. Enquanto isso, eu quero ler com vocês Romanos 12, 2, que diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que você não vai ser um cristão pior que o restante do mundo quando você errar. Porque em algum momento a gente deixa o mundo tomar forma no nosso pensar. Só que o que é importante nesse versículo, irmãos, que Paulo escreve é: mas deixem que Deus os transforme. Todo mundo, em algum momento, tropeça, cai, desliza, escorrega, machuca. Alguma coisa vai acontecer com você. Você não é o primeiro cristão a passar por isso e nem vai ser o último. Porque do mesmo jeito que Nicodemos, nós temos coisas que nos influenciam, nós temos problemas que nos atrapalham, e todos os dias nós temos que deixar que Deus nos transforme novamente. Todos os dias a gente pode deixar que Deus nos convide para renovar o nosso ser diante dele. E essa renovação que Deus quer fazer não é nosso coração apenas. É nosso coração, nossa mente, nosso corpo, nossos relacionamentos, nossos trabalhos, nossa missão, nosso ministério. Tudo que está diante de nós, Deus tem o poder de renovar. Nascer de novo faz de mim e de você pessoas nascidas para o reino de Deus. Nascer do Espírito está disponível para todos. E eu quero dizer para vocês, talvez essa noite seja a última chance. A última chance de você ouvir Jesus dizer para você: em verdade vos digo, quem não nascer do Espírito não verá o reino de Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. O altar do Senhor é um lugar onde não há nada sobrenatural. Estar aqui diante do altar de joelhos em pé, pode não acontecer nada, como pode acontecer. Agora a diferença é que estar no altar do Senhor é dizer para Deus: Jesus, se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Jesus, se eu tiver que chorar na tua presença, eu vou chorar.
mas por favor me dá mais uma chance. Você tem liberdade para isso. Se você quiser sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor, se você quiser continuar no seu lugar, mas eu desafio você a dizer: eu quero nascer do teu Espírito, Jesus. A minha carne, quem é nascido da carne é carne. A minha carne eu preciso matar. E ninguém melhor do que o próprio Pai que te criou para te ajudar nessa missão. Amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar no meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diz a Ele: uma chance igual a essa. Em nome de Jesus, professa isso com a tua boca e presta atenção nas palavras que você diz. Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Assim como o cego Bartimeu grita o nome de Jesus. Se você tiver que chorar diante dos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com a sua lágrima, agora é a oportunidade. Que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor Deus, nós somos tua igreja, Deus, nós somos tua noiva, nós somos criaturas suas. E desde a criação, o Senhor nos ensinou, nos mostrou que o teu Espírito tem poder para todas as coisas. Senhor, nós somos pessoas que merecem o teu amor.
Muito pelo contrário, Deus, muitas vezes nós ignoramos o teu amor. Muitas vezes nós nos tornamos os piores exemplos do teu amor. Mas, Pai, nós sabemos que precisamos nascer de novo, Pai. Teu Filho nos falou claramente, nós precisamos nascer de novo. E esse nascimento não tem a ver com um novo parto. Não é nada biológico, não é nada físico. Nascer de novo é reconhecer que precisamos ser remoldados nas tuas mãos. É reconhecer que somos um vaso quebrado, trincado, sujo, que precisa ser lançado nas mãos do oleiro. Pai, em nome de Jesus, pega cada um de nós nessa noite, quebra, desfaz, refaz, começa de novo. Porque, Pai, até a religiosidade tem feito com que nós tropecemos e caiamos. Até a gente achar que a gente é crente demais, às vezes faz com que a gente peque. Às vezes faz com que a gente julgue o pecado do outro, que a gente fale do cisco do olho do outro com uma trave enorme na nossa cara. Jesus, tem misericórdia do teu povo nessa noite. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós não somos nada sem o Senhor. E nós queremos, Pai, sentir o vento que sopra. E a gente realmente nunca vai saber de onde ele vem, para onde ele vai. Mas nós queremos crer e confiar que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quais são os seus propósitos. O Senhor sabe quais são os teus desígnios. E nós queremos apenas confiar. Confiar que mesmo que nós não vejamos o vento, Ele está ali. Mesmo que nós não sintamos que o Senhor está conosco, porque às vezes o mundo nos atrapalha tanto, fala tanto, grita tanto, faz tanta informação na nossa cabeça, infortuna a gente, que a gente se esquece de olhar para o lado e ver que o Senhor está ao nosso lado o tempo todo. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Ti. Nos dá mais uma chance. Nos dá mais uma chance. A Tua igreja clama por um novo nascimento. A Tua igreja clama por uma nova oportunidade de entrar na Tua presença e renascer pelo Espírito. A Tua igreja clama por matar a nossa carne, Deus. Queremos, Pai, ser transformados na nossa mente pela renovação, para que nós possamos, Deus, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, Jesus.